Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo a paz que excede todo o entendimento, mente e coração guardados em Cristo, os caráter que são os rins sempre sendo aperfeiçoados, os olhos segundo a luz que alumia os nossos caminhos, candeia para todo o corpo, sempre perseverantes por aquele que flui no nosso interior, aonde já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Jamais agimos segundo muitos vendem a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Lembrai-vos, embora o Senhor disse antes mesmo das obras dos gêmeos, resolvia aborrecer Esaú e abençoar Jacó. Mas sempre notamos que houve um esforço, assim como naquele vale de Jabó, que a palavra diz que ele lutou com homens e com Deus. Lutar com Deus, na verdade, é demonstrar que está tendo compreensão da palavra, uma vez que se permanece aplicando aquilo que ele está, segundo seus ensinos, aplicando, guardando os mandamentos num coração de carne e aplicando constantemente, e ele vê que está havendo compreensão e perseverança. E tudo aquilo que vem como um prato de lentilha para nos desviar, nós não aceitamos os manjares do mundo. Assim como a palavra diz em Daniel que por rejeitarem os manjares do rei, estavam sempre em toda a ciência, na sabedoria e no entendimento. Porque muitas vezes aqueles que se entregam aos manjares segundo o mundo acabam perdendo a ciência do Senhor, porque o pecado, como sabemos desde o início, quando Adão e Eva pecou, foram colocados à distância do Senhor, porque o pecado afasta o homem. Homem, quando nós falamos no sentido de ser humano, tanto macho e fêmea que ele criou, porque o que passar disso é procedência maligna. Seja o teu sim, sim, o teu não, não, ele é o sim e o amém. Assim como ele nos ensina que sempre alguns, por estarem, como que ele disse, antes fosse frio ou quente, mas porque tu não és frio nem quente, antes fosse, e és morno, estou a ponto de o vomitar. Ele rejeita as obras daqueles que seguem na maledicência e acabam deixando de estar na benevolência, sendo benfeitores, ao invés de benfeitores através deles, são malfeitores. Assim a palavra nos ensina. E o Senhor é aquele que os conhece entre os que perseveram, assim como os que negam. Nada passa desapercebido. Dos seus atentos olhares, assim nos ensina o Senhor. Por isso permaneceis segundo aquele que é do alto, aquele que nos capacita, aquele que nos fortalece, e a sua graça nos basta. Ele é o elo da perfeição, nós tropeçamos de alguma forma, mas ele nos ensina que ele é um advogado, ele é um conselheiro, e ainda temos um juízo supremo que está no centro do trono, governando com justiça, com equidade, na imparcialidade, exercendo o direito. Aquele que está aplainando os caminhos para a sua vinda. Derruba os montes, entulha os vales, tudo opera e executa, aonde agindo ele não há quem possa impedir. Ele é o grande eu sou,
Aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum e perseveramos dia após dia, sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é aquele que nos ensina que ainda que passares pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nos sobrevém, o justo vive pela fé sois salvos e cumpridores. Jamais o justo mendigar o pão, tampouco a sua descendência. Bem-aventurado aqueles que perseveram segundo o pão da vida do alto, que tudo opera e executa. E assim perseverai, porque até aqui nos ajudou o nosso Senhor.